E o tema de hoje é epistemologia. Já ouviu falar? Hoje nós falaremos sobre a origem do conhecimento. Vou destacar aqui para vocês 4 correntes que, ao mesmo tempo que se degladeiam entre si, também se complementam. Ilustram a história da pesquisa, do desenvolvimento científico. Bom, vou começar destacando as polarizações, que eu já vinha ali prevendo em outras aulas com você. O primeiro polo é denominado racionalismo. É uma corrente epistemológica que destaca, que defende que o conhecimento ele tem sede, na verdade, no pensamento da gente, no pensamento das pessoas, na razão, na nossa mente, e não em nossas experiências. Então, os nossos sentidos viriam em segundo plano. A origem do conhecimento viria da nossa mente. Na outra ponta, a gente tem o empirismo. O empirismo ele destaca que o conhecimento teria sede, na verdade, nos nossos sentidos, nas nossas experiências, e não na razão. Então percebam ali que é justamente um confronto entre as duas correntes ou as duas teorias, Como a gente está destacando aqui a teoria do conhecimento, a gente teria ali ao longo da história esses dois pontos. Na verdade, tudo começou com o racionalismo, envolveu ali ao longo da história também o empirismo. Uma outra teoria é denominada intelectualismo. Ela destaca que o conhecimento, na verdade, envolve ambos, Não dá para se desprezar os sentidos, assim como não dá para se desprezar a nossa razão. Contudo, no intelectualismo, o conhecimento ele parte da experiência. Então, ele converge um pouco com a ideia do empirismo. E, por fim, eu vou destacar com vocês o apriorismo. Ele se aproxima um pouco do racionalismo e traz um pouco também dessa ideia do intelectualismo. Então ele é um híbrido entre todos esses. Contudo, ele destaca que envolve ambos, envolve os sentidos e também a razão, a origem do conhecimento. Contudo, ele parte da razão da gente. Então, a gente vai falar aqui nos próximos slides sobre cada um desses 4 caminhos para se pensar sobre a origem do conhecimento. Vamos começar falando sobre racionalismo. Talvez uma das correntes historicamente fez a maior diferença, porque separou ali a história da ciência e até da humanidade, de certa maneira. O racionalismo ele defende que o conhecimento se origina no pensamento, na razão, na experiência, como a gente já tinha resumido antes. Então, no racionalismo, o conhecimento é uma opinião que possui necessidade lógica e validade universal. Então, qualquer proposição que seja feita, ela precisa ter essas duas características marcantes. Você poder defender logicamente e você poder verificá-la de maneira universal, em qualquer circunstância. Então, considerando ali 3 passos para um pensamento racional, ou para uma origem racional do conhecimento, a razão julga que, primeiro, deve ser assim, aquela proposição que você defende, e não pode ser de outro modo, e que, dessa maneira, deve ser assim sempre em toda parte. Ou seja, não existe qualquer margem para a presença de incerteza sob o racionalismo. Certeza é impossível nesse caso. Então, o exemplo do que seria conhecimento diante do racionalismo. O todo é maior que a parte. E por que isso seria conhecimento? Bom, logicamente, quando eu defino parte como sendo um pedaço do todo, é um subconjunto do todo, então, naturalmente ou logicamente, o todo
vai envolver tanto esse pedaço aqui à parte, quanto algo além dela que compõe um universo de possibilidades. Então, nesse caso, a gente teria tanto a lógica por baixo da proposição, definindo a proposição, quanto a validade universal. E como é que a gente encontra aqui a validade universal? Ora, inevitavelmente, a parte sempre estará contida no todo, do qual ela foi extraída. A gente teria essas duas amarrações. Um exemplo do que não seria conhecimento. A água ferve a 100 graus Celsius. Isso não seria conhecimento. A gente sabe que em situações usuais a água vai ferver a 100 graus Celsius. E por que é que a gente sabe disso? Na verdade, é um julgamento que a gente faz devido a até hoje ter sido dessa maneira. É possível, a partir de alguma alteração em alguma lei física que nos rege, que rege o universo, que isso deixe de acontecer na próxima tentativa de ferver a água. Ou seja, essa proposição que a água ferve a 100 graus Celsius, ela não seria conhecimento diante da corrente conhecida como racionalismo. Não seria universal, mas experimental. A gente experimentou, a gente percebeu que é assim que acontece a partir dos nossos sentidos e, devido a esse histórico, a gente tende a acreditar que vai acontecer, mas sobre o racionalismo isso não seria conhecimento, porque não teria validade universal e nem teria aquela amarração lógica. Na verdade, o que acontece é apenas uma percepção a partir das experiências que nós temos quando a gente põe a água a ferver sob 100 graus Celsius, né? Ou quando a gente põe a água a experimentar uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, no racionalismo, o conhecimento se inspira no modelo matemático. Ele é estruturado a partir de um jeito matemático de enxergar o problema em questão. Consequentemente, ele é predominantemente dedutivo e também conceitual, muitas vezes derivado de axiomas, ou seja, daquelas verdades básicas ou daqueles dogmas que não podem ser postos em questão. Na matemática acontece muito isso, né? A gente desenvolve muitas teorias a partir de axiomas, que são elementos, que são fundamentos, que a gente não põe em xeque e permitem que desdobramentos sejam feitos. Nesse sentido, o pensamento ele estaria ali descolado, independente da experiência. Vocês vão perceber que muitas coisas na matemática de fato independem da experiência. Você pode experimentar apenas para confirmar que aquilo que você definiu como conhecimento acontece. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, né? Você consegue ali calcular a distância entre dois pontos a partir de um triângulo. De acordo com o teorema de Pitágoras, isso vai sempre acontecer, aquela relação vai sempre acontecer, a distância linear entre dois pontos. Esse tipo de teoria, ele se iniciou com Platão. Inclusive, nos próximos slides a gente vai poder dedicar um tempo a estudar cada um desses principais pesquisadores ou dessas principais personalidades. E para as experiências sobre esse campo mais sensitivo, Platão dedicou a metafísica. Respeitando a sequência histórica, vamos falar um pouco agora sobre a segunda grande corrente, né, que surgiu depois do racionalismo, o intelectualismo. Então, o racionalismo defende que conhecimento tem origem na mente. Já o intelectualismo defende o inverso. Diz que o conhecimento ele tem origem na experiência. O intelectualismo envolve-se ambos, né? Tanto a razão quanto a experiência. Mas o conhecimento ele necessita inicialmente da experiência. Então, sem experiência, nós não seríamos capazes de gerar conhecimento. Percebam já a polêmica em relação ao racionalismo, né? Dizia que a razão depende da experiência, que conhecimento parte da razão. No intelectualismo, o conhecimento ele parte da experiência, contudo, interpretada pela razão. Então, nós teríamos os estímulos a partir dos nossos sentidos, que seriam de alguma maneira lidos e compreendidos por nossa razão. No intelectualismo, destacam-se as propriedades empíricas, né?
e que essas propriedades empíricas elas encobrem como um véu a essência das coisas. Lembra do exemplo que eu usei antes? Quando eu falava sobre as teorias, sobre as correntes epistemológicas, né? Quando eu falava sobre o falibilismo, quando eu falava sobre o fundacionismo. Um dos exemplos que eu citei foi a ideia da televisão, né? A realidade estava por trás da televisão e a gente lia essa realidade a partir do que nós consideramos verdade, considerando as imagens que eram transmitidas pela televisão. Então, existe ali um véu nos separando da realidade que seria, de acordo com o intelectualismo, essa essência das coisas. E através dos nossos sentidos, nós conseguiríamos construir essa imagem, né, do que seria essa essência, do que seria. Então, nós construiríamos as nossas verdades a partir dos nossos sentidos. Seria necessário, então, apenas extrair essa essência através da nossa razão. Então, cabe à razão um papel secundário diante dos nossos sentidos, de acordo com o intelectualismo. Sem experiências, não conseguiríamos construir conhecimento. Consequentemente, ele se inspira em um modelo de conhecimento das ciências naturais. Percebam que antes, no racionalismo, ele se baseava num tipo de conhecimento mais matemático. Aqui já é baseado nas ciências naturais. Se dedicam mais às experiências, né? O pensamento dependeria completamente da experiência no intelectualismo. Ele se iniciou, né, essa corrente, essa teoria se iniciou com Aristóteles. E levou as ideias de Platão, que foi o seu mentor principal, para a experiência empírica. Então, a ideia seria descobrir, a partir da experiência, qual seria a essência das coisas, enquanto que Platão destacava que, a partir do próprio ser, a partir da razão, seria possível descobrir a essência das coisas, o que eles chamariam ali em algum momento de conhecimento. E dessa maneira, né, considerando a experiência, ocorre um relaxamento da necessidade lógica e validade universal que Platão pregava no racionalismo. Então, considerar que a água ferve a 100 graus Celsius seria totalmente plausível e natural diante da corrente do intelectualismo. Em seguida, e depois de muitos anos, surgiu a corrente denominada empirismo. E depois de muitos anos, eu falava ainda há pouco sobre Platão, sobre Aristóteles, foram as contribuições gregas ao que hoje a gente tem como conhecimento e até como ciência. Passaram muitos anos depois dessa contribuição grega para que a gente voltasse a desenvolver de maneira sistemática a filosofia e a ideia de conhecimento. Houve ali o período das trevas, que demorou muito tempo. Coincidiu ali em boa parte com o Império Romano, né? Então, depois de muito tempo, surgiu o empirismo e acompanhava o intelectualismo de Aristóteles, só que era um pouco mais radical e controverso em relação ao racionalismo que Platão defendia. No empirismo, o conhecimento teria origem na experiência e não na razão. Então, semelhante ali ao intelectualismo. No empirismo, o conhecimento seria uma opinião que possui necessidade e validade experimentais, observáveis, né? Então, perceba que no racionalismo de Platão, a opinião possuía necessidade lógica e validade universal. Já no intelectualismo existia uma flexibilidade. Ainda tocava ali em Platão, mas existia uma flexibilidade. Aqui no empirismo, então, tudo depende das experiências, né? E a opinião possui necessidade experimental e validade experimental. Você precisa experimentar e ver acontecer para crer que aquilo realmente é conhecimento. Ela parte de fatos, né, no empirismo, na corrente empirista, parte de fatos, de dados concretos. Então, primeiramente, só como exemplo, né, na infância, nós temos percepções concretas.
Então, utilizaram a ideia de como é que uma pessoa se desenvolve cognitivamente. A princípio, nós usamos os nossos sentidos para que daí a pouco comecemos a desenvolver os nossos raciocínios intelectos mais apurados, né? Menos primários. Parte, antes de tudo, de fatos. A razão possuiria ou não possuiria patrimônio a priorístico, considerando a corrente empirista. Então, sem experiência, não haveria razão. A essência, a origem do conhecimento, desde o feto, seria, então, a experiência, e o sentido. O sujeito obteria os seus conteúdos a partir da experiência. Naturalmente que cabe à razão organizar tudo isso, mas a essência, a origem de tudo isso seria, mais uma vez, a experiência. O espírito humano nasceria vazio de conteúdos, como uma folha em branco. Essa é uma frase célebre dos empiristas, do seu principal fundador, que daqui a pouco eu apresento para você. Os nossos conceitos, até os mais universais e abstratos, esses proveriam da experiência de alguma maneira, né? Por mais que desejemos nos apartar das experiências, sob o empirismo defende-se ali que não seria possível. Então, naturalmente, ele se inspira no modelo de conhecimento das ciências naturais, assim como acontecia com o intelectualismo. Contudo, agora ele defende, traz uma predominância inferencial indutiva. Então, enquanto que no racionalismo nós envolvemos muito a dedução, que é partir do todo para a parte, se acontece aquilo no todo, vai acontecer na parte. No empirismo, a gente defende que, olha, se acontece na parte, eu sou induzido a inferir que vai acontecer com todo. Aí vocês já começam a se aproximar do que acontece hoje na pesquisa de maneira geral. Então, se eu quero saber, por exemplo, a intenção de voto nas pessoas, como é que está a preferência de uma população de eleitores sobre os candidatos, eu seleciono uma parte desses eleitores e dessa parte eu sou induzido a inferir sobre como é que seria a preferência em toda a população de eleitores. Então a gente já se aproxima, de fato o empirismo ele veio ali depois de 1500, enquanto que o intelectualismo e o racionalismo vieram antes de Cristo. A gente já está mais próximo dos nossos dias atuais. E aí, como se baseia em fato, ele procura cuidadosamente observações. Tá? Então, existe um zelo em coletar esses fatos, coletar esses dados, essas observações. Os seus principais fundadores foram os sofistas, que era ali um grupo de intelectuais, inclusive brigavam por espaço junto a Sócrates. Daqui a pouco a gente vai poder discutir isso. Eles eram muito pejorados diante dos filósofos que acompanhavam as ideias de Sócrates, mas deixou aí algumas contribuições interessantes. E desenvolveu-se de fato um John Locke, uma personalidade que a gente vai poder ver daqui a pouco. Nós falamos agora sobre talvez a principal corrente, né? a corrente mais atual dentre essas que nós temos discutido, que é a priorística, né? Então, o apriorismo, fazendo ali um confronto com o empirismo, o conhecimento também envolve ambos, razão e experiência, contudo, ele parte da razão. O empirismo diz que parte da experiência e o apriorismo diz que parte da razão. Então, voltaria para Platão, né? É o empirismo se aproximando de Aristóteles e o apriorismo retornando lá para Platão. Então, no apriorismo, o conhecimento apresenta formas a priori, que independem da experiência, mas que recebem seus conteúdos dela. E é bem curioso, né? Quando o fundador do apriorismo, Kant, começa a argumentar sobre como é que seria essa ideia, né? Então, é como se essas formas a priori é como se fossem molduras. E nós nascemos com elas. Podemos herdar geneticamente. Pode ser um sopro do espírito para quem é mais religioso. De alguma maneira nós nascemos com a moldura.
e que independem das experiências. Contudo, essas molduras elas começam a ser alimentadas e lapidadas a partir das nossas experiências, dos nossos sentidos, né? Então a origem seria de fato a razão. De alguma maneira, mesmo que sem experiência, nós teríamos já alguns formatos, algumas molduras para serem preenchidas com as nossas experiências. As formas a priori seriam como recipientes vazios, que vão sendo preenchidos pelas experiências. Vocês vão se recordar que no empirismo se destacava que o homem nasce como uma folha em branco, né? E o apriorismo diz não como uma folha em branco. Na verdade, nós temos recipientes, temos molduras que têm ali os espaços para serem preenchidos com as experiências que nós temos. A razão não se comportaria simplesmente de forma receptiva e passiva diante da experiência, mas espontânea e ativamente. Ou seja, à medida que esses recipientes vão sendo preenchidos, a própria razão vai ativando mais ou menos alguns dos nossos sentidos, favorecendo mais ou menos alguns dos nossos sentidos, algumas das nossas experiências, das nossas memórias. E aí os recipientes eles vão tomando uma forma mais característica ou mais individualizada para cada um de nós. Ou seja, a razão ela estaria sempre interagindo com a experiência e não apenas organizando as experiências que nós temos, como defendia de maneira subliminar o empirismo e mesmo o intelectualismo, né? A razão estaria ali antenada com tudo que está acontecendo, inclusive induzindo-nos a experimentar ou a perceber coisas mais próprias ao que seria mais interno a gente. O material do conhecimento proviria da experiência e seria, na verdade, processado e até estimulado pela razão. Ou seja, sem a razão, a experiência seria desprovida de ordem, seria puro caos. E aí você consegue separar as pessoas denominadas como loucas daquelas pessoas denominadas como sábias ou como normais, ou como sãs ou como racionais, né? Então você pode pensar que uma pessoa é denominada como louca quando a razão simplesmente fica desligada diante das experiências. E aquela pessoa seria denominada como sã quando a razão interage sempre espontaneamente com as experiências que ela vive. A razão interpretaria e produziria então ordem nesse caos que são as experiências. De fato, os nossos sentidos eles estão sendo bombardeados sempre por diversos estímulos. Estejamos nós acordados ou dormindo. Estejamos nós sonhando ou não. Então a razão é que consegue produzir ordem nesse caos, conectando os conteúdos sensíveis ou aqueles conteúdos que provêm das nossas sensibilidades, dos nossos sentidos. Isso ocorre por meio das formas da intuição, que envolvem sempre espaço e tempo, e da razão. Então tudo está acontecendo no espaço e no tempo, e a razão dá um jeito ali de organizar tudo isso e nos prover de ideias que em seguida se tornam conhecimento. Essa corrente foi pensada por Kant, é conhecida também como filosofia crítica. Essa, na verdade, tem sido o principal pilar do conhecimento que nós vivenciamos hoje e também da ciência como nós conhecemos hoje. E o que é que tem se discutido na história recente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Uma das principais correntes contemporâneas é conhecida como filosofia analítica, que se dedica mais à análise das proposições, ao rigor, ao cuidado na realização, na elaboração de proposições. E aí se aproxima do que a gente vinha discutindo antes, quando a gente falava sobre a ideia de Platão, de que conhecimento é uma opinião verdadeira e justificada, quando a gente definia o que era uma opinião. E a gente destacava que um jeito sofisticado de apresentar uma opinião era a partir de proposições, que apresentam um significado geral e diversas sentenças voltadas para um mesmo problema.
Então, na filosofia analítica se valoriza demais esse zelo pela forma de se comunicar. Ela defende que filosofia seria apenas análise do significado de opinião. A filosofia se reduziria a uma pesquisa sobre a linguagem. Na verdade, a própria ciência teria essa preocupação, ou esse tipo de conhecimento teria essa preocupação com a linguagem, com o zelo na linguagem. Seria esse um dos principais temas discutidos pela epistemologia corrente. Busca-se rigor e, ao mesmo tempo, simplicidade e universalidade na formulação das proposições. Então, essa é uma corrente contemporânea, né? Procurar simplicidade e universalidade quando fosse defender algo dito como conhecimento. Nesse sentido, a lógica poderia ter consequências filosóficas gerais e ajudar na análise de opiniões. Então, a necessidade de validade lógica passa a ser fundamental na filosofia analítica. Dela deriva o positivismo lógico, que é uma vertente que a gente vai falar daqui a pouco. Foi fundada por Schlick. Então, falando um pouco sobre essa vertente conhecida como positivismo lógico, ele defende que o conhecimento se origina na experiência, lida pela lógica. Então, ele abre ali um confronto em relação à teoria de Kant, né, que nós temos formas a priori, defende que nós partimos da experiência, contudo, a partir de uma leitura lógica em relação àquilo que nós experimentamos. Hoje em dia, já existe ali uma confluência entre isso e o que Kant defende para se aproximar que a gente tem atualmente. Então, o positivismo lógico ele se baseia no empirismo tradicional e na lógica moderna, na lógica simbólica, na lógica matemática, que tem sido desenvolvido aí ao longo das últimas décadas. Ela envolveria lógica na teoria da confirmação. O que é que seria a teoria da confirmação? Então, na teoria da confirmação, nós procuramos evidências que confirmam as nossas hipóteses, as nossas proposições. É aquela ideia lá de você experimentar, de você observar para oferecer evidências a favor de uma hipótese ou de uma proposição. Ela utiliza o verificacionismo, que seria, ver para crer naquilo que você defende sobre conhecimento. Então, você perceba ali que é um agregado de características do que nós tínhamos em outras teorias. E usa isso para, por exemplo, rejeitar a metafísica. O que seria a metafísica? É tudo o que vai além dos nossos sentidos, do que nós percebemos a partir dos nossos sentidos. Então, nós podemos discutir vida após a morte, nós podemos discutir coisas que vão além do que nós naturalmente sentimos, ou usualmente sentimos. Então, no verificacionismo, a gente acredita apenas naquilo que a gente vê. Uma maneira meio que agnóstica de ler o que seria conhecimento. E, talvez o mais importante do positivismo lógico, ele restringe o conhecimento à ciência. Então, se não for ciência, para ele não seria conhecimento. Inclusive, é uma das principais críticas que se faz ao positivismo lógico, né? Desprezar outras formas de conhecimento. Na verdade, o que acontece com o positivismo lógico é um estímulo a que se construa o conhecimento científico. Então, se você tem, por exemplo, um conhecimento sensível, ou se você tem um conhecimento filosófico, ou se você tem um conhecimento de senso popular, convertam em conhecimento científico, façam passar pelas etapas do método científico. Então, consequentemente, o positivismo lógico se dedica ao método científico. Inclusive, contribuiu para o desenvolvimento do método científico que nós utilizamos hoje em dia. Imprime um viés claramente linguístico à epistemologia. Então, o zelo pela maneira de se comunicar passa a ser imprescindível e se comunicar de maneira simples e universal. Ele procura formas de comunicação universal. E, naturalmente, casa, por exemplo, com a matemática. Então, foi desse movimento que surgiu, por exemplo, o isotype, que é um sistema de pictogramas usado
para comunicar a informação de forma simples, de forma não verbal, independente da língua nativa. Então você percebe lá aquelas maneiras de comunicação, de direção, de localização. Muitas delas vêm desse movimento denominado Isotype, que surgiu com o positivismo lógico. Essa corrente ela foi fundada por Neurath, que a gente vai poder dedicar alguma energia logo em seguida. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe em ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida.